e amém. Aleluia. A palavra de hoje que o Senhor pediu para mim compartilhar com vocês é a respeito da essência. E antes de eu falar o título da mensagem, eu gostaria de contar um pouquinho como é que Jesus ministrou isso na minha vida. Para quem sabe, para quem me conhece, eu amo conhecer processos das coisas. Eu gosto de saber como é que as coisas são feitas. E eu acho incrível que tudo conecta com a palavra do Senhor, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E tudo que existe no mundo culmina em algum ensinamento bíblico. Então, quando a gente tem os olhos abertos para ver o Espírito disponível para receber, Jesus fala com a gente o tempo inteiro. E eu fui numa farmácia de manipulação essa semana fazer uma pomada para alergia de um dos meus filhos. E cheguei lá e a decoração era um monte de vidrinhos com essências. Eu entrei naquele lugar e falei, já sei quem é que me trouxe aqui. Alguma coisa Deus quer falar comigo. E há muitos anos atrás eu fiz um técnico de química. Quem aqui já fez curso que nunca deu sequência? Aleluia, glória a Deus, ninguém aqui é juiz do irmão. Eu fiz, me formei, trabalhei na área, mas não dei sequência porque não era meu chamado. Mas a gente fazia muitos processos para extração de essência. E eu não conseguia lembrar nada. De tanto que eu estudei, eu não lembrava nada de como é que acontecia. E eu pedi para falar com uma farmacêutica. E ela veio muito querida. E eu falei, deixa eu te fazer uma pergunta. Como a gente extrai a essência? Eu não consigo lembrar. E eu já tinha pesquisado na internet e tem muita informação, mas eu não conseguia entender. E ela falou assim, não, hoje a gente não usa mais essência natural. Hoje é tudo sintético. Eu falei, interessante. Ela falou, sim, porque hoje a gente mistura álcoois, nós misturamos ácidos, e dependendo da quantidade, tem alguma química aqui, farmacêutica, alguém da área? Então, se eu falar uma besteira, ninguém sabe, né? Glória a Deus. Mas, enfim, ela falou assim, é tudo sintético. Dependendo da quantidade que tu usar, é um cheiro diferente. São doses. E eu falei, tá, mas e há 2000 anos atrás, como é que se fazia essência? Aí ela falou, é que era muito demorado e muito trabalhoso. Não era tão simples assim. Para cada ml de essência, de pétalas de rosa, por exemplo, você precisa de 1 tonelada de pétalas. E esse processo você coloca camada de pétala, camada de óleo, camada de pétala, camada de óleo, põe em banho-maria e começa um processo de evaporação, né, dos líquidos, e aí vai escorrendo, né, no tubo lá, pingando o óleo para um lado e a água para o outro, condensando. É através de condensação. Eu falei, mas é muito demorado quanto? Dela, vai uma média de 2 a 3 horas para te fazer 1 ml, por exemplo, de casca de essência de casca de canela, de cravo, esses aromas mais simples. Mas da extração de folhas é dias queimando. Eu falei, eita, para aí que eu tô vendo tudo, Jesus. Calma aí. Processo. Um processo que precisa de óleo e de fogo. Eu já vi isso em algum lugar. Na minha igreja tem. Tem as irmãs do óleo e tem as irmãs do fogo. O que o Senhor quer extrair de nós nessa conferência? Que essência o Senhor quer extrair de nós? Então eu fui para casa e a cabeça aqui, ó. Só que a cabeça estava aqui e as crianças estavam aqui, né? E eu não conseguia organizar as ideias. Quando eu sentei para escrever, gente, foi poderoso. Eu comecei a ser ministrada. Porque eu perguntei, Senhor, que essência? Porque ela falou, existe essência das oleaginosas, existe essência, né, de folhas, existe de sais que você precisa triturar. E aí o Espírito Santo só falava. E eu falei, Deus, qual é a essência que o Senhor quer ministrar?
qual é o perfume que o Senhor quer que suba do teu altar? E o Senhor falou: essência da adoração. A essência da adoração pode mudar uma nação. É um bom perfume. E aí, o que eu estava preparando, que eu não sei se as outras pastoras vão ministrar sobre isso e tudo bem, mas eu estava lá quebrando a cabeça, pensando das mulheres que ungiram, quebraram os vasos de alabastro, aquela coisa toda. E o Senhor falou: não, volta para a essência, para a origem. É lá em Êxodo. Êxodo, quando foi feito um templo, e eu gostaria que tu abrisse a palavra do Senhor, no livro de Êxodo, capítulo 30. E as primeiras essências que foram feitas na humanidade, foi o Senhor que deu a receita. E para que elas serviam? Óleo de unção, purificação e também para o incenso. Em seguida, 30:22. Em seguida o Senhor disse a Moisés: junte as seguintes especiarias: 6 quilos de mirra líquida, a metade disso, ou seja, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana aromática, 6 quilos de acácia, com base no peso padrão do santuário, e 1 galão de azeite de oliva. Faça com eles o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas, obra de perfumista. Esse será o óleo sagrado para as unções. Use-o para ungir a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa e todos os seus utensílios, o candelabro, os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto e todos os utensílios e a bacia com a sua base. Você os consagrará e serão santíssimos, e tudo que neles tocar se tornará santo. Unja Arão e seus filhos e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. Diga aos israelitas: este será o meu óleo sagrado para as unções, geração após geração. Não o derramem sobre nenhum outro homem e não façam nenhum outro óleo com a mesma composição. É óleo sagrado, e assim vocês devem considerá-lo. Quem fizer óleo como esse ou usá-lo em alguém que não seja sacerdote será eliminado do meio do meu povo. 34, disse ainda o Senhor a Moisés: junte as seguintes essências: bálsamo, ônica, gálbano, incenso puro, todos em quantidades iguais, e façam incenso de mistura aromática, obra de perfumista. Levará sal e será puro e santo. Moa a parte dele até virar pó e coloque-o diante das tábuas da aliança na tenda do encontro, onde me encontrarei com vocês, mulheres Shine. O incenso lhe será santíssimo. Não faça nenhum outro incenso com a mesma composição para uso pessoal. Considere-no sagrado, reservado para o Senhor. Quem fizer um incenso semelhante para usufruir sua fragrância será eliminado do seu povo. Nunca tinha lido sobre essência, nunca tinha me chamado a atenção. Mas para Deus é sagrado. O que nós podemos fazer para que haja purificação, para que haja consagração, santificação de uma geração que adora o Senhor com os seus lábios, mas de coração impuro? Que adoração é essa que tem subido diante do trono de Deus? Há algo a ser trabalhado aqui. Há algo a ser meditado e ministrado do Senhor. Então, conversando com a moça lá da farmácia de manipulação, eu comentei com ela: meu esposo voltou da Europa e ele falou que é verdade, os franceses têm um cheiro bem peculiar, para não dizer outra coisa. Tem algum francês aí? Não tem, né? Então vou falar. O povo fede, porque é uma cultura do não tomar banho. E eu falei para ela: deve ser por isso que os perfumes da França, os franceses são os melhores perfumistas. E aí ela falou: sim, porque um dos piores odores para se camuflar é o odor do ser humano.
E o Espírito Santo estava falando. Eu quase me joguei na frente da mulher na farmácia. E comecei a meditar. Eu falei, Deus, tu tens algo tão poderoso para tratar em nós. E ela concluiu ainda dizendo, muitos querem cheirar bem, mas nós precisamos cada vez mais de perfumes essenciais. Porque os sintéticos, eles passam, eles têm pouca duração, eles são voláteis, eles evaporam com muita facilidade. E você coloca o perfume em você, nunca vai ter o mesmo cheiro colocando na outra pessoa. Porque o perfume, ele acaba extraindo, né, se misturando com você, com o seu cheiro. Então, cada pessoa exala um perfume diferente. Aí eu já imaginei Jesus nos chamando pelo nome. Sabe, Jesus sentado lá no trono e sentindo aquele cheiro de uma filha cheirosa, chegando para adorá-lo e dizendo, lá vem a Sheila, lá vem a Ana, lá vem a Camila, a Vivi, a Paula. Estou sentindo o cheiro das minhas filhas chegando no meu altar para derramar da sua adoração. Porque a presença do Senhor é Ele quem nos lava de todo pecado, de toda imundícia, de todo o odor do inferno que nos impede de chegar à presença do Senhor. Mas existe um bom perfume, que é o perfume chamado Jesus. Como é importante nós termos consciência de quem nós somos e dos nossos cheiros, do que nós estamos entregando ao Senhor. Porque o Senhor não recebe qualquer coisa. Sabe por quê desse óleo de unção e dos incensos no altar? No Antigo Testamento, você acha que é fácil vir um sacerdote entregar um animal morto? O primeiro cheiro que sobe é da morte. Quem já entrou, já trabalhou em frigorífico, ou quem gosta de fazer churrasco, sabe que depois de algum tempinho aquele sangue ali começa a exalar um perfume horrível, um odor. Atrai pragas, moscas. Na verdade, quando o Senhor entrega essa orientação, é para Ele suportar o momento do holocausto. É para Ele suportar o momento do sacrifício. Então isso é muito profundo e muito sério. Porque Deus nunca se alegrou com o sacrifício. Ele sempre preferiu o arrependimento. Mas para que eu e você não viéssemos a morrer, precisava sim, derramamento de sangue. Porque o pecado, o lamaçal do pecado, a imundícia do pecado, é um fedor tão grande que não tem como a gente se livrar dele, se não for por meio da obra da cruz, se não for por meio de Jesus. Nós podemos tentar na força do nosso braço, tentarmos mudar, podemos muitas vezes tentarmos fazer diferente, mas é somente através do Espírito Santo que nós vamos de verdade sermos transformadas, sermos cheias. E é isso que o Senhor está procurando sobre o Rio Grande do Sul. Adoradoras que adorem em espírito e em verdade. Não perfume sintético, não religiosidade, uma adoração mecânica. E nós não estamos livres de viver isso, minhas irmãs. Vem no culto, participa de GC, participa do círculo de oração, mas é no piloto automático. Não é de essência e de coração. Não é de verdade e de pureza. Eu não sei você, mas toda vez que eu chego à presença do Senhor, como uma boa melancólica, eu me derramo, eu choro, eu saio inchada. Coitado dos meus filhos, né? Eles sempre perguntam, mãe, tu tá orando ou tu tá triste? A mãe tava orando, a mãe já vai desinchar, calma aí. Por quê? Porque a gente entrega tudo. Até aquele pecado que nos envergonha. Qual é o pecado que você acha que você tem que Deus não saiba? Que Ele já não viu? Ele só está esperando tu chegar na presença dEle e dizer, sabe, Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo de pornografia. Eu me arrependo das minhas fofocas. Senhor, a minha língua é um veneno.
Ah, Deus, como eu queria controlar minha língua. Eu preciso do teu Espírito. Os meus ouvidos, Senhor, eles são depósito de murmuração, porque eu dou meu ouvido para todo mundo reclamar. E isso tem enchido a minha essência, o meu coração. E eu tenho ficado adoecida espiritualmente, emocionalmente. Eu quero ser um lugar que exala um bom perfume, tão forte, tão poderoso, a ponto de aonde eu chegar, o odor suma e fique só a presença do Senhor. A ponto de, como é bom quando a gente chega num lugar cheiroso. Tem umas lojas, olha como é importante isso, como nos influencia. Tem loja que tu compra por causa do cheiro. Tu entra na loja e tu diz, gostei. Não é pelo que tu tá vendo, é porque aquilo ali vai te dando alegria. Um óleo, o perfume, ele mexe com as nossas emoções. Diante de um cenário de holocausto, de sacrifício, Deus precisava tornar aquilo menos pior. E Ele pede para fazer óleo de unção. Consagra tudo, purifica tudo. Separa a pessoa só para isso. Não é qualquer um que vai chegar na presença. Precisa ter as vestes, precisa ter um coração, tem que ter temor do que está fazendo. Mas ao longo da vida, os judeus, a humanidade, o povo de Deus, começa a tornar isso comum. Peca, pede perdão. Peca, pede perdão. E aí vive só de rituais. Só de rituais. Deus não quer isso, minha irmã. Deus não quer só que tu venha no culto no domingo, abra a tua Bíblia, levante as tuas mãos e vá viver o resto da semana fazendo qualquer outra coisa. É uma vida de altar. É uma vida de adoração. É uma vida exalando o bom perfume de Cristo sobre a tua vida. É uma vida contagiando outras pessoas. É uma vida chegando em lugares geográficos e mudando cenários, porque o teu perfume, que é Jesus, exala onde você chega. As moscas vão embora, os demônios vão embora, os principados e as potestades vão embora, porque a filha do Rei dos Reis chegou, ungida e perfumada pela glória de Deus. Aleluia! Nós temos que ter temor de termos uma vida no Senhor. Eu até anotei aqui Isaías 29:13, diz: o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras, ensinamentos de homens. Examine se o homem é a si mesmo. Todas nós a gente pode melhorar. Todas nós temos defeitos, temos falhas, e não há nada que o Senhor já não saiba. Mas hoje é uma manhã da gente confessar. O que o Senhor quer que a gente confesse. Senhor, eu fiz. Tenha no teu vocabulário do dia a dia: eu me arrependo. Porque no dia a gente se arrepende muitas vezes de muitas coisas. E isso é importante para a gente poder continuar exalando o bom perfume de Cristo. Arrependimento. A palavra em 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus pode nos purificar. A palavra diz que Ele é o bom perfume. Em 2 Coríntios 2,14. Eu queria ler esse também com vocês. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Sabe que quando a mulher falou 50 toneladas de pétalas de rosa para fazer 1 litro, eu falei 1 ml, mas é 1 litro de essência de rosas, eu fiquei pensando quantas mulheres Deus precisa para uma gota de adoração. E nesse processo a gente é moída, que nem o processo da essência. Põe num potinho,
e começa a macerar. Tu acha que é de graça as lutas que tu tem? Satanás não está feliz e ele não quer a sua adoração a Deus. Pelo contrário, no deserto ele falou: Jesus, me adora e eu te dou os reinos. Satanás quer adoração, mas a nossa adoração tem um dono. É só para Jesus, é só para o Senhor. Só Ele será adorado. E nós queremos fazer isso da melhor forma. Então, para a gente começar essa conferência, a gente vai começar ministrando arrependimento. A gente vai começar ministrando perdão dos nossos pecados, perdão de uma terra idólatra, um estado idólatra, que idolatra imagens. Nós estamos em 2025, minha irmã, mas as pessoas estão cegas espiritualmente, elas não enxergam. Por quê? Porque Satanás promete para elas poder, fama. Nós nos despimos de tudo isso que o inferno possa nos oferecer, desde que nós sejamos a essência para que fomos criadas. Adoração ao nosso Deus. Essa é a primeira ministração, e dela você não pode sair igual. Você vai deixar diante do Senhor, você vai queimar tudo aquilo que não serve para a adoração do Senhor. Manias, pensamentos, sonhos que são seus, não são do Senhor. Você vai ter que rejeitar muitas vezes relacionamentos que você sustenta por uma carência, mas não é do Senhor. Você está criando alianças com pessoas que estão na trincheira inversa, lutam a guerra contra o seu Deus. Não te associa num casamento que não pertence a Deus. Agora, se você está num casamento que o teu marido não é convertido, você vai ser cheia do bom perfume de Cristo. E você vai começar a exalar um bom perfume dentro da tua casa. Você vai começar a levantar um altar de adoração nas tuas madrugadas. Vai começar a levantar um altar de adoração diante do Senhor e apresentar a tua aliança, o teu casamento diante do Senhor. Porque Ele é fiel e justo. E Ele vai até o teu marido e Ele vai encontrar o coração desse homem. Esse homem vai se dobrar ao altar do Senhor, ao trono da glória do Senhor, e nós já podemos ver uma família transformada, um casamento abençoado, uma geração de adoradores nascendo. Não duvida, porque não é pela tua força, é pelo poder do Espírito Santo. E Ele está aqui nessa manhã, vendo o teu coração, recebendo as tuas orações. Ele sabe do que tu tens necessidade. Nós podemos muitas vezes acharmos que estamos exalando um bom perfume, mas hoje é um dia da gente fazer uma revisão e de fato entregar uma adoração de verdade ao Senhor. Uma adoração de essência do Espírito Santo. Sabe que Jesus é a essência e nós somos o perfume, porque o perfume ele é diluído. A gente só vai chegar à plenitude da graça de Deus quando a gente tiver um corpo glorificado e chegar no céu. Enquanto seres humanos, nós temos os traços, as notas de aroma. A pessoa cheira e diz: cheira como Jesus. Olha, fala como Jesus. Que sorriso parece o de Jesus. Que abraço parece o de Jesus. É isso. Nós somos um reflexo da glória de Deus. Até o dia que estaremos com Ele, então viveremos a glória plena, total. Mas até lá, tá tudo bem a gente ser o perfume, só que a gente quer ser o melhor perfume, Jesus. A gente quer ser o melhor perfume. É um dia de nós buscarmos essa essência, mesmo que a gente precise moer, mesmo que a gente precise macerar. Aí vem o óleo da unção, todas ungidas, todas cheias da glória de Deus, porque pela obra da cruz nós já fomos escolhidas como nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar suas virtudes, seus feitos, é a glória do Senhor. Então você já é ungida, não tenha dúvidas disso. Óleo você já tem, moída a gente já tá, né, amiga? Cá pra nós, estamos esmagadinha, é luta atrás de luta. Mas também é vitória atrás de vitória. É glória atrás de glória. É fé atrás de fé. E assim a gente vai vivendo um dia de cada vez.
vencendo no Senhor. E o que falta? Falta o fogo. Mas nessa manhã ninguém vai embora sem fogo. Amém? Nesse dia ninguém vai embora sem fogo. Porque como é que diz a canção? O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar. Não se apagará, não se apagará. Essa tem que ser a nossa oração. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar. Não se apagará, não se apagará. Esse fogo, minha irmã, é do Espírito Santo. Ele está aqui nessa manhã. Para que você possa ser incendiada, ligada a 1000 graus, para consumir tudo aquilo que não vem do Senhor. Só se purifica passando pelo fogo, queimando. A gente precisa queimar no Senhor, para nós sermos cheias da sua glória, para de verdade a nossa carne morrer, para que o Espírito tenha liberdade. É só pelo fogo. Não tem jeito. Não tem jeito. Nós somos preparadas por Ele. E importa, nós sermos purificadas para exalar o bom perfume de Cristo. Mas tem alguém aqui que talvez não queira viver o processo. Não queira. Sabe aquela preguiça? Preguiça de buscar. Preguiça de entender. Não, pastor, eu acho que isso é só para alguns, não é para mim não. Isso é uma mentira do diabo. Existe sobre a face da terra pessoas que querem e pessoas que não se importam com o mau cheiro. E olha como é triste. A palavra de Deus em muitos momentos fala que no inferno tem fogo, mas frisa uma coisa que a gente não presta atenção: o cheiro do enxofre. O cheiro do enxofre é podre. E é muitas vezes esse cheiro que nós temos na nossa vida e a gente precisa se desfazer dele hoje. É o cheiro do pecado. Fede. Você já pensou passar uma eternidade num lugar que fede? Não é só fogo como vê pela TV, minha irmã. É calor e odor. As pessoas falam sem ter consciência, cegas pelo pecado, que não se importam para onde vão. Mas o inferno fede. Lá não é lugar para você. Lá não é lugar para nenhum dos filhos de Deus. Foram criados para exalar um bom perfume, um aroma suave diante do altar do Senhor. A gente precisa derramar diante do Senhor tudo aquilo que nos impede de exalar um bom perfume. A palavra fala de bálsamo, fala de mirra. Mas olha que interessante, quando Jesus nasceu, com o que ele foi presenteado? Ouro, incenso e mirra. Olha que lindo, já era uma preparação, uma profecia do que ia acontecer na cruz do Calvário. Um sacrifício vivo pelo meu e pelo seu pecado. Lá o Senhor já estava entregando o incenso e o óleo da unção. No dia do seu nascimento, a profecia já era marcada. Sabe que a mirra, ela tem o poder de purificar. Mas ela também é usada para ungir reis, é usada para ungir profetas, pastores, ao sacerdócio. Então tem um poder de unção, um simbolismo de unção, separados para Deus. Mas também a mirra, ela é medicinal, ela é anti-inflamatória, ela é cicatrizante. Você não lembra de Jeová Rafá, não? O médico dos médicos. Muitas vezes nós estamos feridas com a igreja, estamos feridas com a religiosidade, feridas com pessoas, mas o médico dos médicos está aqui derramando hoje mirra sobre a nossa vida, sendo curadas das nossas mágoas. Tem mulheres aqui que têm mágoas do Senhor, porque Deus permitiu que filho morresse, porque Deus permitiu que a infância fosse tão sofrida, porque Deus permite que algumas violências aconteçam,
Mas o Senhor está aqui nessa manhã dizendo: eu quero curar, filha amada. Eu quero sarar, eu quero te separar. Eu quero te proteger. Eu quero te ungir, te guardar. Há uma restauração das mulheres nessa manhã. Há uma restauração das mulheres que chegam na presença do Senhor para derramar o seu coração. Há uma essência, um bom perfume sendo exalado, queimado diante do altar. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Porque o bom perfume de Cristo está em você. É tão lindo porque Jesus, quando nasceu um bebezinho, já ganhou mirra e incenso. Devia ser um bebê tão cheiroso. Mas depois, ao longo da vida de Jesus, muitas foram os momentos de simbolismo e de unção. Por 2 vezes, mulheres distintas chegaram e ungiram os pés de Jesus. Secaram com cabelo, bálsamo. O que os discípulos disseram? Isso vale muito. Calculando nos dias de hoje, mais de 10 mil reais. Um vidrinho de alabastro. Vai colocar nos pés, podia dar para os pobres. Aí Jesus diz: calma, Judas, traidor, egoísta. Não, Jesus não falou nada disso. Jesus falou: hoje eu estou aqui com vocês, mas não é sempre que vocês vão me ter. Deixa essa mulher já antecipar. Sabe por que os judeus ungem os mortos? Eles colocam especiarias, óleos, para honrar aquela pessoa. Porque sabe que daqui uns dias vai apodrecer e vai feder mesmo. Todas nós um dia vamos morrer e vai feder mesmo, está tudo certo. Mas agora o bom perfume que tem que subir para os céus é a essência do nosso coração. Os judeus, eles ungem para que de alguma forma consigam protelar aquela putrefação. Lembra de Lázaro? O que a irmã falou? Não, Jesus, nem mexe nessa pedra, já fazem 4 dias, deve cheirar mal. Mas o óleo, o perfume de Cristo faz com que mortos voltem a viver. Mortos espirituais voltem a viver. E comecem a exalar novamente um perfume de vida, de ânimo. Há também a passagem de que Jesus já estava morto. E o que aquelas mulheres foram fazer? Tentar protelar ainda mais. Ao 3º dia elas foram lá para colocar ervas especiais de novo no Senhor. Mas chegando lá elas não puderam fazer, porque Ele nem estava mais lá. A palavra diz que elas disseram: Rabone, meu Senhor ressuscitou. Hoje é um dia, minhas irmãs, da gente derramar incenso para declarar que a vida do Senhor, para declarar que esse bom perfume está nos curando. Jesus é a essência. Jesus está sarando mulheres, está tirando pecados, Jesus está removendo dores, Jesus está curando, está sarando, porque você nunca mais vai adorar da mesma forma. Você vai adorar em espírito e em verdade, porque nessa manhã o Senhor está procurando adoradoras diante do altar. Não mais sacrifícios humanos, não mais remissão de pecado por morte de animais. Jesus foi o último cordeiro a ser entregue como expiação dos pecados. E hoje Ele diz: vem, filha amada, eu te perdoo, eu te curo, eu saro as tuas dores, eu estou contigo até a consumação dos séculos. Hoje é um dia para a gente quebrar o nosso vaso de alabastro. Hoje é o dia de nós ungirmos o nosso Senhor, para dizermos o quanto amamos o nosso Senhor. Eu quero te convidar a nessa manhã dizer: eu me arrependo. Eu me arrependo. É uma oração entre você e o Senhor. Se quiser se colocar de joelhos, fique à vontade. Eu vou pedir para que nenhuma irmã ore com ninguém. É você e Deus. Se você quiser sentar, se você quiser ir para uma cadeira mais afastada para chorar alto, fique à vontade, é você e o Senhor. Você está num lugar onde você tem liberdade para estar na presença do Senhor. Mas não fique com
nada que exale mau cheiro sobre a sua vida. Nada. É um dia de se colocar diante da presença. E todas nós temos algo que nós precisamos entregar e nos desfazer. É um dia de nós nos rasgarmos na presença do Senhor, porque Ele está aqui. Ele está aqui. Haverá o dia em que Ele não estará. Quando todos subirem para a eternidade, o Espírito do Senhor não vai mais estar sobre a terra. Então hoje é um dia, assim como Maria fez, é um dia de se colocar na presença do Senhor e adorá-lo. Ele não está mais de forma física, mas o seu Espírito passeia sobre a terra. Que nós possamos adorá-lo, 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 adorá-lo até que Ele volte, até que tão glorioso dia da sua volta